Muito bem, olha só, um acidente aconteceu em Porto Velho agora à noite e, como eu disse aqui, a informação que chegou é que, inclusive, parece que alguém ficou preso nas ferragens, mas a informação quem tem é o Marco e ele nos traz ao vivo agora. Marco, boa noite, Marco. Boa noite, Edivaldo, é isso mesmo, olha só, no cruzamento das ruas Tucunaré com Piramutaba, no bairro Lagoa, situado ali na zona leste de Porto Velho, motorista do carro Voyage bateu de frente com o Renault Logan. De acordo com as testemunhas, o Voyage seguia pela rua Tucunaré quando se chocou com o Renault Logan, que seguia no sentido contrário. Diante da intensidade da batida, o passageiro de um dos veículos ficou preso nas ferragens e outras duas pessoas ficaram feridas. Bombeiros foram acionados para resgatar as vítimas das ferragens. Outros dois motoristas receberam os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas o estado de saúde ainda não foi divulgado. Uma testemunha, por exemplo, manifestou indignação com a falta de sinalização naquela área. Veja aí. Isso daqui é responsabilidade do nosso secretário de trânsito, porque a associação do bairro Lagoa já pediu, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes por ofício para vir a sinalização para dentro do nosso bairro Lagoa, para as ruas que já foram asfaltadas. Aqui nós não tem sinalização, a sinalização que tem ali foi feita pelos moradores do nosso bairro Lagoa, entendeu? Então, seu secretário, nós já tivemos na sua secretaria, não foi nenhuma nem duas vezes. E você não atendeu o pedido, falou que estava sendo contratada a empresa para fazer a sinalização da cidade. Já foi contratada em vários pontos da nossa cidade, tem sinalização que está sendo feita. Dentro do nosso bairro Lagoa não está sendo feito. Os moradores que estão aqui dentro do bairro Lagoa merecem respeito, porque nós temos título. Nós temos títulos, merecemos respeito dentro do nosso bairro Lagoa. Então é responsabilidade sua, seu secretário. Entendeu? É responsabilidade sua, é responsabilidade da prefeitura em vir em fazer sinalização dentro do nosso bairro para que isso não aconteça mais. Não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira vez. Fica aqui a revolta de um morador do nosso bairro Lagoa. Olha só, e vale lembrar que a Secretaria Municipal de Trânsito divulgou recentemente a execução dos serviços de sinalização de 10 quilômetros pelas ruas no bairro Agenor de Carvalho, no bairro Nova Porto Velho, bem ali próximo do Agenor de Carvalho. Mais precisamente nas ruas Uruguai, João Pedro da Rocha, Miguel Chaquian, Buenos Aires, Venezuela, Nicarágua, Manuel Laurentino, Equador, México, Panamá, Jaci Paraná, Alexandre Guimarães e 24 de julho. E de acordo com a própria Centran, esses serviços devem ser estendidos também para outras localidades, para outros bairros. Havia uma pendência aí com a empresa responsável para fazer essas sinalizações e parece que foi destravado, porque já foi levado esse atendimento, por exemplo, ali no bairro Nova Porto Velho. Edivaldo. Ô Marco, me diz uma coisa, esse rapaz que falou, ele representa o bairro, alguma coisa? Ele é presidente do bairro? Aí ele se identificou, Edivaldo, como um morador do bairro, né? Agora, eu realmente não tenho essa informação se ele é diretor do bairro, se ele é presidente, algo desse sentido. Mas é possível que ele tenha um envolvimento com a Associação dos Moradores do Bairro Lagoa, sim, porque ele demonstrou bastante conhecimento das ações articuladas pela própria associação, como ele tinha destacado aí, né? Foi enviado alguns ofícios para a Secretaria, para a Centran, e ele declarou que já a própria associação foi 2 ou 3 vezes lá na secretaria. A resposta do secretário até então seria sempre a mesma: estamos resolvendo o problema da sinalização com a empresa responsável pelo serviço. Então dá a entender mesmo pela constituição do sentido do que ele fala que ele tem esse envolvimento ali na associação dos moradores daquela localidade. Ok, Marco, na verdade a minha pergunta não é porque, se fosse um morador comum, que também tem direito de reclamar, todo mundo tem direito de reclamar, é porque ele falou de uma forma ali que eu imaginei que ele seria mesmo presidente do bairro, quem sabe, né? Mas, Marco, a gente sabe que o trânsito de Porto Velho está complicado, né, Marco? Tem horários aí que, olha, tá difícil, Marco. É verdade, Edivaldo, e aí tem essa outra situação, né? Principalmente nas redes sociais, a gente percebe muitos comentários
tentando efetivar uma crítica até construtiva com algumas medidas que a Ciantran tem tomado, sobretudo naquela região ali, como foi destacado antes dessa reportagem, da mudança do sentido ali na Calama, né? Há uma preocupação de que os motoristas eles possam não vir a respeitar a mudança do sentido naquele período, porque já com a sinalização acontecem os acidentes, sem a sinalização, embora tenha um agente de trânsito ali, pode haver um problema ali grande de colisão entre os veículos. E aí tem alguns moradores mais antigos aqui em Porto Velho que lembram algumas situações que aconteceram em tentativas similares em outras regiões, em outras ruas da capital, sobretudo antes da liberação ali da Pinheiro Machado, né, que foi aberta toda aquela via da Pinheiro Machado em 2010, mais ou menos ali, naquele período, que houve essas tentativas até então e que não resultou em sucesso, né? Vamos ver se agora com essa medida aí, com essa tentativa da Ciantran, se a população vai respeitar essa mudança de sentido, embora seja um horário muito curto, das 6 às 8 da manhã, como bem havia sido destacado pela Prefeitura, porque não há essa cultura enraizada aqui na cidade. Então a Secretaria de Trânsito vai ter um trabalho muito árduo pela frente, se quiser que esse projeto dê certo. Muito bem, obrigado Marco, professor Marco, né? Professor Marco e jornalista. Professor Marco, quer mandar um abraço a todos da Faculdade Católica,